Dados da URB Verde, a plataforma das universidades de São Paulo e das federais da Bahia e de São Carlos, mostraram que Paraisópolis, na capital, é até 8 graus mais quente do que o Morumbi, que é o bairro vizinho, durante essas ondas de calor. Para saber os detalhes sobre como isso é possível e essa diferença, o que justifica um movimento como esse, nós vamos conversar com o professor orientador do projeto, Marcel Fantin, que é doutor do Instituto de Arquitetura e também Urbanismo da USP. Professor, uma ótima noite, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Olá, Rafael, boa noite, né? E agradecemos muito aí a vocês por abrir esse espaço para discutirmos os temas ambientais. Professor, quando a gente olha para esse movimento, como dois bairros que são vizinhos, olhando aqui para São Paulo, a gente verifica a situação de Paraisópolis, dessa comunidade e também do Morumbi. Nós sabemos que essas regiões têm as suas características que são muito específicas, principalmente em relação à classe social. O que justifica essa mudança de temperatura em bairros que são vizinhos e nós estamos falando ali na casa de 8, 7 graus? Rafael, acho que você colocou bem, né, o tema, né, do conceito que nós usamos que se chama desigualdade ambiental, né? Ou seja, os problemas ambientais, em geral, quem sofre eles com mais frequência são as classes menos favorecidas, né? E o caso de Paraisópolis e Morumbi, isso é claro, né? É claro e evidente pelo padrão de urbanização que se coloca, né? Então, você tem o Morumbi, que é uma área menos densa, com terrenos maiores, mais arborizados, né? Em geral, um padrão de urbanização de uma classe social mais alta, né? Mais privilegiada. E, por outro lado, o Paraisópolis, que é um bairro super denso, né? Com uma densidade populacional muito grande, muito concreto, né? O que leva a você ter um conceito de ilha de calor, que nós chamamos, ou seja, onde você tem pouca dispersão de calor em virtude da falta de árvores, da forte densidade construtiva e da grande densidade de pessoas vivendo, né? Então, elementos como densidade demográfica, falta de arborização e a impermeabilização do solo levam a que essa área seja muito mais quente, né, do que, por exemplo, o bairro do Morumbi, onde você tem um bairro que tem 30% arborizado, né? Para a gente ter uma ideia, Paraisópolis tem apenas 3% de área urbanizada. Área arborizada, perdão. E, professor, quando a gente olha para esse movimento e pegando a sua resposta, a gente está falando de uma população pobre, que vive numa área concretada. A gente, quando olha essas imagens de cima, não conseguimos localizar com facilidade uma árvore. Então, nós temos esse movimento onde é absurdo, para que as pessoas em casa até entendam. A gente está falando de uma área que é próxima e 8 graus. É absurdo esse movimento acontecendo. Me chamou a atenção que ainda dentro desse cenário, daqueles que sofrem mais, nós temos um grupo que é destinado inclusive às mulheres que ainda sofrem mais essas consequências do que essas outras pessoas? Sim, sim. Você tem grupos que são mais vulneráveis, né? No caso, por exemplo, idosos e crianças, pessoas com comorbidade, por exemplo, problemas de pressão alta, né? E mulheres que em geral tendem a ter dupla jornada de trabalho, né? Dentro dessas condições de temperatura que são colocadas. Senhor, tem um outro ponto que eu acho que é justamente quando a gente olha para um cenário como esse, como é possível de alguma forma, então, evitar que essas ilhas de calor, elas continuem ganhando uma proporção cada vez maior e aquelas já existentes, para que elas mudem o seu panorama. A gente fala de política pública, imagino, quando nós olhamos para uma questão como essa e também de reestruturação. A pesquisa e também os dados de vocês apontam uma piora, porque acho que através dessa piora com o passar dos anos e também nessas ondas de calor, é possível também perceber que nós temos uma pouca, digamos, quase que nenhuma atitude do poder público para tentar mudar um cenário como esse? Acho que você tem toda a razão, Rafael. E aí entra um conceito que nós usamos que se chama adaptação climática, né? O que esse conceito chamado adaptação climática ele traz? Ele traz a necessidade das cidades se adaptarem a esse novo contexto de aquecimento global, né? Ou seja, nós teremos cidades cada vez mais quentes, isso é um fato. E o Estado precisa agir com investimento, né, ações inventivas e participação com a comunidade para pensar em intervenções nesses espaços que permitam reduzir as ilhas de calor, o efeito das ilhas de calor. Para você ter uma ideia, para você quebrar os efeitos
das ilhas de calor nos bairros, você precisa ter no mínimo 30%, ter um bairro no mínimo 30% arborizado. Então, a árvore, que é a tecnologia mais antiga que nós conhecemos, né, ela cumpre um papel fundamental nesse processo. É lógico que existe uma dificuldade de planejamento em bairros muito densos, a dificuldade de se estabelecer locais como parques, praças, né? Mas é uma necessidade urgente, ou seja, isso tem ligação direta com a saúde e a qualidade de vida da população. Professor, esse ponto é super importante. Quando a gente olha as imagens, inclusive, aqui enquanto o senhor falava, nós ficamos também tentando entender que tipo de projeto que poderia ser realizado para que nesse espaço, que é muito apertado, são as casas, uma do lado da outra, onde mesmo na calçada, dificilmente a gente vê ali, ok, aqui acho que poderia ser desenvolvido um projeto verde para que as pessoas conseguissem tirar um benefício disso. O que a gente tem nesse momento que poderia ser feito, o senhor falou do plantio de árvores e também a implementação desses parques. Ali a gente vê que não é uma tarefa fácil, mas também não significa que não tem que ser feito. Uma ação ela tem que ser tomada. Claro, e também existe a adaptação das próprias casas a essa nova realidade, né? Trabalhar com materiais que absorvam menos calor, né? E também trabalhar com tecnologias como telhados verdes, né? É uma possibilidade. A própria agricultura urbana cumpre um papel importante nesse processo. Mas as grandes soluções, viu, Rafael, elas são encontradas com a própria comunidade. Quem mais conhece o território e conhece melhor as soluções para esses problemas é quem vive no território. Então, a questão da participação social e que a prefeitura e os técnicos trabalhem com a comunidade na solução desse problema é fundamental, ou seja, cada território tem uma solução específica, né? Então a gente não consegue estabelecer modelos, né? A gente pode ter sugestões, alternativas, mas que cada território tem a sua própria inventividade e criatividade, né? Agora, o papel de investimento em infraestrutura aí cumpre um papel fundamental, né? Principalmente em países como o Brasil, que existe um déficit de urbanização, né? Atrelar, né, o que a gente chama de adaptação climática, planos de ação climática, a qualificação urbana, ou seja, a melhoria da qualidade do espaço urbano, é fundamental. Professor, eu queria muito agradecer o tempo e a disponibilidade para vir aqui conversar com a gente, trazer um pouco desse entendimento que é essa ilha de calor, o que pode ser feito, quais são as demandas por parte do governo e também as políticas que podem ser aplicadas e a urgência disso ser realizado o quanto antes. A gente já vive as consequências disso, então é preciso pensar e agir, além de tudo. Muito obrigado. Muito obrigado, Rafael. Um grande abraço para todos vocês aí da Record News. Até mais, professor.